nessa aula você vai descobrir o que a psicologia clínica tem a ver com a consultoria. Afinal de contas, elas têm alguma coisa em comum ou não tem nada em comum? Bom, em primeiro lugar, é importante a gente ter clareza de que uma é diferente da outra, tá? O que não quer dizer que elas não possam ter coisas em comum e a gente já vai ver o que elas podem ter em comum. Depois você vai poder me dizer aí se você concorda com isso ou não. Mas elas são bem diferentes porque são atuações diferentes também, né? Com públicos diferentes. Mas a gente vai descobrir agora, então, afinal de contas, o que elas têm em comum? O primeiro ponto é a captação de clientes. Então, vamos lá. Faz sentido para você que, tanto na consultoria quanto na clínica, a gente precisa captar clientes? Você pode até dizer para mim, Candice, mas na clínica eu não preciso correr atrás de clientes, são os clientes que vêm atrás de mim. Mas será que naturalmente eles viriam atrás de você? Ou será que eles vêm atrás de você porque de alguma forma você é recomendado por outra pessoa? Ou você divulga a sua clínica, né? Quando a gente fala em captação de clientes, né? A gente pode falar também, quando a gente usa a linguagem corporativa, prospecção de clientes. E em ambas as ações, as atuações, tanto na consultoria quanto na clínica, de alguma forma a gente capta cliente. Seja por meio de divulgação nas redes sociais, né, do nosso trabalho, por exemplo, a própria psicóloga pode trazer lá algum tema, algum conteúdo de saúde mental, né, para o seu público, para as pessoas que a seguem. Isso pode ser uma forma de trazer a captação, pode ser intencional e pode não ser, mas não deixa de ser uma forma também de atrair as pessoas, né, para você, para o conteúdo que você tem, para o trabalho que você faz. Uma outra forma é realmente você fazer a propaganda do seu trabalho, literalmente, assim, divulgar para as pessoas, né, fazer algum marketing disso, pagarem uma publicidade, uma divulgação em jornal. Essas são algumas formas, apenas algumas, tá? De a gente falar, né, de a gente dizer que o psicólogo clínico ele também faz a captação de clientes, certo? E aí, quando a gente vai olhar para o psicólogo que atua com consultoria, ele também precisa fazer uma captação de clientes. É um cliente diferente porque a gente está falando de pessoa jurídica. Quando a gente está na clínica, né, no consultório, a gente fala da pessoa física, geralmente. Mas dessa forma, né, com consultoria, a gente trabalha com a pessoa jurídica. Né? Então, como é que a gente capta os clientes de consultoria? A gente vai entrar em contato com as empresas, a gente vai entender quem são as pessoas ali, né, dentro daquela organização que demandam ou que buscam no mercado um profissional como você, né? Então você vai conhecendo essas empresas e buscando esses nomes, esses contatos para que você também possa fazer o seu contato. Possa encaminhar o seu portfólio, possa dar uma ligada para essa pessoa e perguntar para ela como é que estão as questões ali relacionadas a pessoas dentro da organização, as questões próprias de saúde mental, inclusive porque consultoria também pode ser relacionada à saúde mental e as empresas estão precisando muito disso e cada vez mais. A gente pode também prospectar clientes, captar clientes de uma forma com alguns trabalhos inicialmente voluntários. Por exemplo, você oferece uma palestra sobre um determinado assunto relacionado à sua consultoria lá no CDL, né, da sua região, né, em alguma associação aí empresarial, onde os profissionais, né, os donos, os proprietários ou as pessoas chaves aí das empresas estão lá assistindo e podem conhecer o seu trabalho. Pode fazer por meio de site, por meio realmente do portfólio, de encaminhar por e-mail ou de pedir, tentar agendar com as empresas alguma reunião rápida para apresentar ali o que você oferece em termos de consultoria para eles. Então perceba que ambas as possibilidades aqui a gente precisa da captação de clientes. O segundo ponto, gente, é a escuta ativa. Ambas, quando atendem um cliente, então tanto na consultoria quanto na clínica,
Primeiro precisa identificar qual que é a demanda, qual que é a necessidade desse cliente. Quando chega alguém no seu consultório, né, na clínica, você primeiro vai entender o que existe por trás daquilo que a pessoa está falando, o que ela está te trazendo, qual é a demanda inicial, né? Às vezes precisa fazer todo um processo de anamnese, entender o contexto, fazer às vezes alguns testes psicológicos, né? Para que realmente você tenha um direcionamento aí, um diagnóstico, um direcionamento para tratar ou até para orientar a pessoa, porque nem sempre a necessidade é da psicoterapia. Pode ser que ela veio, mas na verdade ela precisa tratar alguma outra coisa primeiro, antes da psicoterapia. Enfim, gente, mas essa escuta inicial, ela é fundamental para que você dê, né, um encaminhamento, a orientação ou conduza o processo terapêutico da melhor forma possível que atenda à necessidade desse seu cliente. E depois você aprofunda para entender esse contexto de fato e de qual é a melhor forma para ajudá-lo. Nas empresas não é diferente, né? A gente também precisa entender qual é a demanda. Muitas vezes a organização ela nos procura porque ela já ouviu falar da gente de alguma forma que a gente captou lá, né, o cliente, independente da estratégia que a gente usou. Essa empresa nos procura ou a gente vai até a empresa fazendo a nossa divulgação e ali ela diz assim, eu acho que tu podes me ajudar nisso aqui. Então, qual que é o primeiro passo ali, gente? É escutar, né? Escutar o que o cliente está dizendo, o que essa empresa quer. O que essa empresa precisa, né? Qual é o problema que ela quer resolver? Então a gente faz primeiro essa escuta inicial e depois a gente também vai fazer uma análise de cenário. Entendemos que eu posso te ajudar, né? Eu, enquanto consultora, posso ajudar aquela empresa ali. Então vamos aprofundar aí nesse diagnóstico que a gente também faz da organização. A gente chama de diagnóstico organizacional, mas vai depender muito do foco, né? Do que a empresa está nos pedindo, do que a empresa precisa, de qual o problema de fato que ela tem, né? O que ela quer resolver. E se a nossa escuta não for ativa, a gente pode ter um problema também, porque se a gente escutar no nível superficial, tanto na clínica, né, no consultório, quanto na consultoria ali, né, na conversa, na reunião com o seu cliente para brifar aí qual é a necessidade dele, a gente vai oferecer uma solução que não atende à necessidade dele, quando a gente não tem a escuta ativa. Por isso, a importância da gente desenvolver cada vez mais essa nossa escuta. O terceiro ponto é o estabelecimento da confiança. Sem confiança, a gente não consegue produzir nada, a gente não consegue dar nenhum resultado. A gente não consegue ajudar o nosso cliente, né? Seja ele a pessoa física ou a pessoa jurídica, tá? Quando eu falo de pessoa jurídica e empresa, a pessoa física é aquela pessoa que vai lá no meu consultório. Então, estabelecer a confiança é fundamental para que eu estabeleça, para que eu crie vínculo. Sem vínculo, eu não consigo fazer um processo terapêutico assim que dê certo e que tenha ganhos para o meu cliente, né, para o meu paciente, para aquela pessoa que está me procurando. E quando a gente fala de empresas, é da mesma forma. Então, nós também precisamos estabelecer essa relação de confiança, porque só com confiança a gente tem parceria. E só com parceria a gente chega no resultado também que a empresa precisa. O quarto ponto em comum, gente, é a necessidade de neutralizar o nosso ego. O que é neutralizar o nosso ego, Candice? Vocês vão entender. Tanto na consultoria, tá, quanto na clínica, o foco do nosso trabalho, o foco da nossa atuação é sempre o cliente. Neutralizar o nosso ego é realmente baixar a nossa bola, sabe? Entender a demanda e trazer as soluções que de fato vão fazer sentido ali para aquela organização. Quando a gente fala da clínica, é da mesma forma, né? O nosso foco é o cliente, é o que ele está trazendo, né? O que essa pessoa que chegou no nosso consultório está nos trazendo. Então, não sou eu, enquanto psicóloga, que fico falando mais do que o cliente na sessão. A sessão é dele,
né? Eu estou ali com um papel muito importante também, ele está me pagando inclusive para isso, né? Com um papel importante de fazer toda a condução desse processo da melhor forma possível, para trazer, por meio de técnicas, de ferramentas, enfim, da conversa, do que eu usar ali em termos de abordagem, eu vou trazer esses recursos, eu vou facilitar, vamos falar dessa forma, né? Com que ele tenha os insights dele e traga, ele mesmo consiga chegar nas suas soluções. Se você é psicóloga clínica, você vai ver que existe aqui uma grande oportunidade de aumentar a sua renda, tá? Quando a gente fala sobre consultoria, sem necessariamente você precisar parar de atender na clínica. Você não precisa deixar de atender na clínica para ir para a consultoria, né? Você pode utilizar esses pontos em comum apenas adaptando eles para a realidade das empresas, para essa realidade desse ambiente organizacional, desse ambiente corporativo.